Convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Juízes, capítulo 4. O pessoal do INA College já está sabendo, né? Muito bem. Eu quero tirar algumas lições da vida de Débora, aqui em Juízes, capítulo 4. Débora foi uma das juízas, né, do povo de Deus, ali no período dos juízes, logo depois da morte de Josué e o início da monarquia com Saul. Tem um período de tempo que passa um pouco de 300 anos, em torno de uns 300 a 350 anos, mais ou menos, que nós chamamos de período dos juízes. E Israel foi, de alguma forma, governado, né, por figuras que a própria Bíblia identifica como juízes, julgavam todas as causas da nação, e eu quero destacar algumas coisas na vida de Débora aqui. Mas antes, eu quero pensar nas mães um pouco mais, e pensando na mensagem, na própria vida de Débora, mas pensando na minha mãe, pensando na pastora mãe, né? Pensando nas mães em geral. A gente sabe que tem algumas coisas que todas as mães falam e repetem, tem frases que são comuns para todas as mães, e eu quero lembrar algumas dessas frases, que todas elas falam. Se não falam é porque não é mãe ainda, porque quando for vai falar, né? E eu vou pensar algumas frases aqui. Por exemplo, você não é todo mundo. Mas todo mundo vai na festinha, mas você não é todo mundo. Amém, gente? Estou errado? Estou enganado? Não, né? Mãe fala isso, né? Uma segunda frase. Quando chegar em casa, a gente conversa. É ruim, né? Aí você sabe que a birimboca vai... vai piar, né? Então, vamos lá. Terceira frase. Quando eu morrer, aí você vai me dar o valor. Ai, ai, ai. Vamos lá. Uma outra frase. Na volta, a gente compra, né? Aquela passadinha no shopping, aquele passeio, passou na frente da loja. Mãe, eu quero tal coisa. Na volta, a gente compra. Né? Muito bem. Na volta a gente... Aí, uma outra frase que as mães usam também. Enquanto você estiver no mesmo teto que eu, vai fazer o que eu mandar. As mães fazem isso. Os pais fazem isso também, né? Muito bem. Outra frase que as mães gostam de falar, vou contar até 3. Não, né? Nem todas contam até 3, né? Quando dá meio, já foi. Aí a disciplina já aconteceu. Uma outra frase. Não fez mais que a obrigação. Arrebentou, né? Aí. Fez, tentou fazer da melhor forma possível, e quando está esperando elogio, às vezes acontece isso, tudo bem, né? Muito bem. Uma outra frase que a mãe gosta de usar é: tudo sou eu nessa casa? As mães falam assim. Uma outra frase: se eu for aí e achar... Quanto a tudo, quanto a cueca na gaveta, quanto a toalha no armário, quanto a manteiga na geladeira, quanto a tudo, né? A mãe faz isso, porque as mães, elas têm, não sei se na sua casa é assim, elas têm a mania de esconder a coisa dos homens da casa. Não é verdade? Não é, Silvia? Eu não sei se é assim, mas as mães têm essa mania. Esconde as coisas dos homens, depois os homens não acham, né? E acontece essas coisas. Muito bem. Outra frase que a mãe usa assim: você me respeita, que sou sua mãe.
As mães fazem isso. Outra frase, está levando guarda-chuva porque vai chover. Está um sol de 50 graus, tá? Mas deu 10 minutos, você não sabe de nada, há 10 minutos você volta ensopado. Que coisa é essa que as mães têm? Né? Que sabe quando chove, quando não chove? Até hoje eu não entendi isso. Outra frase que as mães gostam de usar é o seguinte, se você não guardar, vai para o lixo. Muito bom. Quando você for dono do próprio nariz, aí você faz o que quiser. Ok? Mãe faz, pai também faz isso, né? Não me pede nada hoje. Às vezes mãe faz isso. Não me pede nada hoje. Uma outra frase. Eu avisei, não avisei? Mãe gosta. Aliás, não é só com filho que mãe faz isso, né? Os maridos ouvem isso aí também, não é só o filho, né? Eu avisei, não avisei? Mãe é assim. Mãe é assim. Agora, vamos para a Débora, que é melhor? Vamos para a Débora aqui, para não ficar pior aqui. Vamos lá, capítulo 4 de Juízes, então. Vamos lá. Débora, quantos juízes teve no período dos juízes? Quantos juízes foram? Desde Otoniel, que foi o primeiro juiz, logo depois da morte de Josué, até Samuel, que foi o profeta, sacerdote, juiz, que julgou Israel, mas também ungiu tanto Saul quanto Davi. Quantos juízes nós tivemos? ICM agora, hein? ICM não, Ina College aqui. Vamos lá, Escola de Teologia. Quantos juízes nós tivemos? 13, gente. Né? Eu estou contando o Sangar, Eu estou contando o Sangar, estou contando o Sansão, estou contando o Samuel, estou contando todo mundo, né? Aí, é que só 7 é que serão estudados, né? Não dava para ensinar Sangar na Ina College. Mas, ao total, não são só os que serão ensinados, né? Mas são 13 juízes. Qual é o número de Débora? Ela foi a quarta. Leva Sangar também. Leva em conta Sangar, né? Otoniel, Eude, Sangar e Débora. Vocês estão bons demais, né? Vocês estão bons demais. Vocês já leram Juízes? Você tem essa semana para ler Juízes. Volta para casa e faz a sua devocional em Juízes, tá bom? Para conhecer os juízes do povo de Deus. Muito bem. O que é que está acontecendo? Logo depois que Eude, um dos juízes, exerceu o seu ministério de juiz em Israel, logo depois entrou um juiz que quase não tem nada a respeito dele, que foi Sangar, mas logo nisso entra o capítulo 4 de Juízes. E no capítulo 4 de Juízes, acontece o que acontecia periodicamente em todo Israel. Alguns estudiosos falam dos 4 tempos, né? Os 4 tempos são, primeiro, o povo de Israel tá em pecado, se afasta do Senhor, esse é um tempo. Depois, o segundo tempo, o Senhor concede ou permite que os inimigos oprimam o povo de Israel, e exercendo um tipo de disciplina. Esse é o segundo tempo. Depois, o terceiro tempo, entra um juiz em cena, o juiz prega a palavra, vence uma guerra, vence uma batalha, volta a ministrar a palavra do Senhor, o Senhor levanta esses juízes, o povo entra em quebrantamento e arrependimento, e depois que entra em quebrantamento e arrependimento, eles se alinham ao Senhor novamente e se sujeitam ao governo, tipo de governo que era exercido pelos juízes. São os 4 tempos. Aí depois que esse juiz morre, o povo de alguma forma se afasta do Senhor novamente, inicia novamente o primeiro tempo,
que é o tempo de afastamento, depois disciplina, depois o juiz, depois quebrantamento, arrependimento e tempo de paz. Junto com o juiz vem o tempo de paz. O que está acontecendo? Logo depois de Sangar, houve um tempo, um hiato, um período que nós não sabemos dizer exatamente quanto, e o povo estava se afastando do Senhor, sim, e Deus levanta essa mulher chamada Débora, mas ela era profetisa, ela não era juíza, ela primeiro foi profetisa. O primeiro ministério de Débora foi o de profetizar, e ela profetizava numa região ali na Samaria, bem perto de Betel, e ali ela profetizava debaixo de uma palmeira, debaixo de uma árvore, muito interessante, e o povo de Israel todo viajava para esse lugar, e para ouvir os conselhos e sujeitar a Débora todas as questões, para Débora julgar as causas e orientar o povo para que as coisas fossem resolvidas. Muito bem. E acontece que tem um lance muito interessante na vida de Débora, que está registrado aqui no capítulo 4, de forma poética, no Cântico de Débora, no capítulo 5 de Juízes, que eu quero identificar com você. Eu vou ler essa porção e eu peço que você acompanhe, não tem projeção. Abre a sua Bíblia aí, seja de papel, seja digital, e abre no livro de Juízes, no capítulo 4. Muito bem. No início do capítulo 4, você vai identificar que, apesar aliás, no capítulo 4 está acontecendo algumas coisas. A partir do primeiro verso, eu não ia ler, mas eu vou ler. A partir do primeiro verso, para você entender o contexto aqui, que eu acho muito importante. Vamos lá. 4:1 de Juízes. Os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal perante o Senhor, depois que faleceu Eude. Embora a menção seja Eude, logo depois de Eude teve Sangar, talvez eles tivessem exercido um ministério de juiz ali bem próximo um do outro, ou até simultâneo, quem sabe. Não importa. Vamos lá, vamos seguir. Verso 2. Entregou-os o Senhor nas mãos de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azor. Cícera era o comandante do seu exército, o qual, então, habitava em Arosete-Ragoim. Clamaram os filhos de Israel ao Senhor, porquanto Jabim tinha 900 carros de ferro e, por 20 anos, oprimia duramente os filhos de Israel. No verso 4, entra Débora em cena. Débora, profetiza, mulher de Lapidote, julgava Israel naquele tempo. Ela atendia debaixo da palmeira de Débora, entre Ramá e Betel. Era um lugar fora da sua casa, evidente, um lugar, uma determinada palmeira, e ela se sentava debaixo dessa palmeira para receber as pessoas. Por ser mulher, ela não atendia as pessoas em lugar fechado. Ela era casada, tinha família, e ela atendia as pessoas debaixo dessa palmeira, que levou o nome Palmeira de Débora. E ficava ali entre Ramá e Betel. Betel fica a 18, 19 quilômetros ao norte de Jerusalém, e Ramá fica um pouquinho mais para baixo, fica a uns 13 ou 16 quilômetros de Jerusalém. Então, num pedaço de terra, ali bem próximo da cidade de Betel, entre Ramá e Betel, que Débora julgava as questões da nação. Na região, e Ramá e Betel ficava na região montanhosa de Efraim. E os filhos de Israel subiam a ela a juízo. Mandou ela chamar Baraque. Baraque era filho de Abinoão, de Quedes, de Naphtali, uma das tribos, e disse-lhe: porventura, o Senhor Deus de Israel não deu ordem, dizendo: vai e leva gente ao monte Tabor, e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naphtali e dos filhos de Zebulon,
E farei ir a ti para o ribeiro Quizon, a Sísera, comandante do exército de Jabim, com os seus carros e as suas tropas, e o darei nas tuas mãos. Baraque era um tipo de líder, um tipo de general, e debaixo da sua liderança haviam homens preparados para a luta, preparados para a guerra, muito embora seja quase que a única menção, não é a única. Baraque está na lista dos heróis de Hebreus capítulo 11, mas não há muito falado aqui a respeito de Baraque. Uma coisa nós temos certeza, que ele não foi covarde, né? Baraque não foi covarde, e Baraque, ele exerceu um comando sobre 10.000 homens, guerreou contra Jabim, contra o exército de Sísera, venceu esse exército na força do Senhor, sim, mas Baraque é esse capitão aí. Muito bem, e Débora aparece para Baraque e dá uma palavra profética para Baraque: vai lá, porque o Senhor vai entregar todo o exército de Jabim, todo o exército de Sísera. Jabim era o rei do povo de Canaã, e Sísera era o seu general, ok? Deus vai entregar tudo nas suas mãos. E farei ir a ti para o ribeiro de Quizon, a Sísera. Ribeiro de Quizon é aquele ribeiro que fica bem baixo do Monte Carmelo. Quando Elias faz aquele altar e tem aquele embate com os sacerdotes de Azera e de Baal, isso tudo acontece no Monte Carmelo. Mas quando ele fala para pegar água, para jogar sobre o altar, provavelmente eles desceram para pegar água do ribeiro de Quizon, que é um ribeiro que fica bem embaixo do Monte Carmelo. Então, e Tabor, o Monte Tabor e o Monte Carmelo fica a uma distância talvez de uns 40 quilômetros, o Monte Tabor bem próximo do Mar da Galileia, bem próximo da cidade de Nazaré, e o Monte Carmelo na mesma direção, bem mais do lado do Mar Mediterrâneo, mas tinha uma baita distância, e entre o Tabor e o Carmelo, todo o vale de Jezreel fica entre eles, e nesse vale, ligando um pouco mais abaixo, é o vale de Megido, Armagedon, é o vale todo onde vai acontecer a última guerra, quando Jesus vier na sua segunda vinda. Os exércitos do mundo estarão ali naquele vale, provavelmente, e é ali naquele lugar que vai acontecer a última grande guerra, em que Jesus vai aparecer e vai vencer todos os exércitos do mundo que se reunirão ali naquele vale. Tem mais de 40 quilômetros esse vale, mas o vale é bem extenso. Então, está havendo guerra ali naquele lugar. O Monte Tabor, Débora manda Baraque ir para o Monte Tabor, e eles se reúnem ali, 10.000 homens. E todo o exército de Cícero, eles se espalham ali por aquela região. Muito bem. Verso 8, então lhe disse Baraque, aí Débora está conversando com Baraque, ok? Por acaso o Senhor não mandou você ir, porque vai entregar Sísera nas suas mãos? No verso 8, Baraque responde a Débora, e responde assim: então lhe disse Baraque, se fores comigo, irei, porém, se não fores comigo, não irei. Ela respondeu, certamente irei contigo, porém, não será tua a honra da investida que empreendes, pois às mãos de uma mulher o Senhor entregará a Sísera. E saiu Débora e se foi com Baraque para Quedes. Quedes fazia parte de uma das cidades onde eles passariam se preparando para esse embate, para essa guerra contra o exército de Sísera. Verso 10. Então Baraque convocou a Zebulon e a Naftali em Quedes, e com ele subiram 10.000 homens, e Débora também subiu com ele. Aí eu salto para o verso 14.
No verso 14 diz assim: então disse Débora a Baraque. Eles se movimentam entre o 10 e o 14, eles se movimentam, estão próximos ali, estão todos no Monte Tabor, escondidos de alguma forma, se preparando para a guerra. Quando chega no verso 14, então disse Débora a Baraque: dispõe-te, porque este é o dia em que o Senhor entregou a Sísera nas tuas mãos. Porventura, o Senhor não saiu adiante de ti? Baraque, pois, desceu do Monte Tabor, e 10.000 homens após ele. E assim, eles vencem o exército de Sísera, e o Senhor entrega todo o exército na mão de Baraque e os seus 10 homens. No momento lindo, no momento tremendo da história dos Juízes, um dos grandes momentos da história dos Juízes está centrado aqui no capítulo 4 e no capítulo 5. 2 capítulos destinados a uma juíza, a juíza Débora. Porque no capítulo 5 é o cântico de Débora. É uma poesia, na verdade, nessa poesia, nesse cântico, que o povo de Israel cantava, né, esse cântico lembrando da vitória contra o exército de Sísera, ela conta a história, de alguma forma ela volta a contar a história, só que em forma poética, e eles cantavam a história da vitória de Baraque e Débora contra o exército de Jabim e Sísera. Muito bem, mas quando a gente entra no capítulo 5 de Juízes, a gente chega no verso 7. No verso 7 tem algo muito lindo que eu chamo a sua atenção também agora, quero dar um destaque de tudo isso que nós falamos. No verso 7, Débora que escreveu esse cântico, é uma poesia, e ela está falando de si no verso 7, muito interessante. E ela diz assim, Juízes 5, 7, ficaram desertas as aldeias em Israel, repousaram, até que eu, Débora, me levantei-me por mãe em Israel. Amém? Levantei-me por mãe em Israel. Abaixa sua cabeça, vamos orar. Senhor, nós te agradecemos pelo exemplo de Débora, te agradecemos, ó Deus, pela bênção que essa mulher foi para Israel, e pela bênção que esse testemunho de Débora nos traz hoje. Senhor, glorificado seja o teu nome, pedimos a tua graça, entendimento e ministração do teu Espírito, para que em nós seja ativado, acordado, um espírito de Débora, um espírito de mãe, um espírito de cuidadora, um espírito de gente santa, de gente que gosta de andar na justiça do Senhor. Por favor, ó Pai, abre-nos o coração e a mente e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Então eu quero dar os destaques, fui falando, já fui contando um pouco da história. Quero dar os destaques que eu preciso, porque nós temos muito tempo mais. A primeira coisa que eu destaco para você é o nome de Débora. O nome Débora em hebraico, ela também significa abelha, né? Mas a raiz de Débora, Bará, é a raiz do nome Débora, né? Ela significa falar, dizer, julgar, proferir, e é como uma abelha que fica zumindo, não sei se é assim que fala, sei lá, fica fazendo barulho, né? Vou inventar, zubindo, como é? Zunindo, né? Uma abelha que fica zunindo, só que ela se movimenta, né? O ruído da abelha quando ela está voando, evidente, né? É como se Débora recebesse as palavras de Deus e ela fosse transferindo as palavras de Deus, e as pessoas iam ouvindo o Senhor nesse movimento espiritual que Deus promovia em sua vida. E Débora é a abelha do Senhor, não só por conta daquilo que falava, porque é abelha também no sentido de produzir mel, porque você sabe que a abelha, ela suga o néctar e regurgita o mel. Está meio nojenta as explicações, mas tudo bem, vamos seguir aqui. A abelha, ela consome, né, ela digere
aquilo, o doce das flores, e depois ela devolve algo já digerido, ela devolve algo processado, ela devolve algo cheio de graça, cheio de alimento, cheio de doçura. É isso que sai da boca das abelhas, é o que sai da boca de Débora. Débora nesse sentido, aquela que compartilha as doçuras da vontade de Deus. Não é legal? É legal, isso é poesia. O hebraico é poesia pura, né? A palavra de Deus é poesia pura. É uma coisa linda. Então, Débora tinha essa característica. Ei, mamães, ei, mamães, ei, mamães, tempo com Deus. Mamãe, mel. Ok, mamães? Mel, não vinagre. Capite? Amém, queridos? Queridas, não vinagre, mel. Débora dá um exemplo para nós, uma lição também. Ela passava tempo na presença de Deus e a palavra de Deus, o entendimento de Deus, o conhecimento de Deus, a vontade de Deus processada em seu coração, fazia com que ela compartilhasse a doçura da revelação, entendimento. Porque estava tudo bem com Débora? Não. Débora estava num tempo ruim, num tempo difícil. Era um tempo em que, embora ela fosse juíza nesse tempo, o povo tinha se afastado de Deus. Era tempo difícil. Toda vez que o povo em geral se afasta de Deus, Deus manda um juízo, sempre, inclusive muitos justos da terra sofrem quando Deus disciplina. Amém? Muitos justos da terra também sofrem. Ele poupa alguns debaixo do seu juízo perfeito. E quem somos nós para dizer se Deus deixou de fazer alguma coisa, fez o que não deveria, ou deixou de fazer algo? Quem somos nós para pensar algo assim? Não somos ninguém, não somos nada. Mas em tempos de muita luta, de muita dificuldade, tempos até de escassez, tempos de conflitos entre famílias, porque havia uma presença maligna também, muita idolatria, e Débora estava ali destilando mel. Amém, gente? Porque ela consumia de um néctar da presença de Deus. O néctar da presença, o néctar da glória, o néctar da revelação, o néctar da intimidade. Processa tudo isso e devolve com doçura para as pessoas que precisam dos juízos do Senhor. Amém, mães? Amém? Outra coisa muito interessante, a palavra mãe, não só aqui no verso 7 de Juízes 5, ela se escreve em hebraico com duas letras, Aleph e Men. Cadê o Aleph? Aleph significa o que, Aleph? Domingo passado. O que significa Aleph? Não, força, né? Boi não, boi significa boi. O símbolo do Aleph é boi. O povo sabe disso. O povo até está esperando que eu fale isso, mas eu não vou falar isso. Eu vou falar, Aleph significa força. Legal, gente? É o simbolismo de Aleph. Isso é a pictografia do hebraico revela que diz que o Aleph simboliza a força. Mas a letra Men, que é só duas letrinhas também, a letra Men, ela simboliza água. E juntando as duas, Ima, ok? Quem assistiu The Chosen, e você lembra dos discípulos chamando as mães, Ima, o Mateus, falando com a mãe, Ima, porque assim é em hebraico. Ima é mãe em hebraico, que é essas duas letras. Agora, entenda, você sabe que tem significado. Débora foi mãe para Israel. Ela foi uma Ima para Israel, que é o Aleph, que é força, e o Men, a letra Men, que significa água.
Por quê? Então, juntando as duas, a pictografia, né, o significado pictográfico das letras do hebraico, você encontra uma frase, numa palavra você também encontra uma frase. Isso é poesia, isso é Deus para inventar uma língua desse jeito, com tanto significado, tanta mensagem. Força e água. Poderia ser águas fortes ou a força das águas. Mas eu quero pensar algumas coisas com você, porque toda mãe é assim, é mãe. A mãe é forte, toda mãe é forte. Eu não consigo pensar num elemento na natureza que se ajusta mais às situações do que a água. A mãe se ajusta a qualquer situação, e ela é forte em qualquer situação. Fiquei pensando quais os segredos do hebraico ainda que eu poderia encontrar. Fiquei pensando, não tem muita coisa a respeito disso, além disso tem algumas coisas mais, mas tem algumas coisas, mas na verdade eu estava meditando, orando sobre isso, e o Espírito Santo falou assim, não precisa cavar e nem achar muita coisa, só pensa nas mães, como é que elas agem. Mãe, você é forte, a vida é concebida em você. Ela concebe a vida, ela gesta a vida, ela dá à luz a vida, às vezes em meio às dores, mas ela dá à luz. Depois ela amamenta de si mesmo, da sua própria vida, ela transfere para os seus. Ela amamenta os filhos, as filhas, ela amamenta a família, ela amamenta todo mundo, ela cuida de todo mundo, amamenta os filhos, né? Mas ela cuida de todo mundo e ela transfere da sua vida, ela reparte da sua vida com todos. Assim é a mãe. Nesse momento, eu lembro, permita falar, Nádia, né? Eu lembro que a pastora, posso falar? Da amamentação? Que a pastora, quando nasceu a Nádia, ela usava um protetor e esse protetor criou uma alergia na mama. E quando a Nádia amamentava, rachava tudo e sangrava muito, toda vez. Aí o que acontecia? Antes de amamentar, e não sabendo lidar ainda com isso, que tipo de pomada passava e tal, ela amamentava a Nádia. O que ela fazia? Falou, Paulinho, pega lá uma fralda de pano. Eu pegava uma fralda de pano, ela torcia a fralda de pano, punha entre os dentes e dava de mamar para a Nádia, e tanta dor, e saía leite, saía sangue, ia escorrendo assim, e a cara da Nádia ficava toda vermelha, de leite e sangue, por conta da amamentação, de ter rachado, e a Cecília só mordia a fralda para suportar a dor, mas ela amamentava. Mãe faz essas coisas. Mãe cuida. Tem um momento que a mãe já não está ligando mais para as suas necessidades, para a sua vaidade. O que ela faz é repartir de si com as pessoas. A mãe faz isso. Depois que a mãe tem o filho, ela já nunca mais dorme direito mais. Não é isso? Quando os filhos são pequenos, a mãe já não dorme mais. E parece que quando os filhos são grandes, já dorme menos ainda. Mas, vai se preparando para assim, quando eu tiver grande, vai orando aí. Fica firme aí. Mãe é isso, eu não estou falando, vamos voltar aqui. Vamos para a mãe, né? As virtudes da mãe. Porque mãe é esse negócio, ela dá de si o tempo inteiro. Você, filho, filha, por favor, respeite a sua mãe. Respeite a sua mãe. Você não tem ideia de tantas coisas que ela abriu mão para poder cuidar de você, para poder fazer as coisas para você. Eu lembro da minha mãe em tempos muito difíceis, que a gente não tinha comida para todo mundo, e eu lembro da minha mãe dizer,
Não, eu estou satisfeita. Com fome e dizer, eu estou satisfeita, para sobrar mais para os filhos. E lembro da minha sogra, da Cecília me contar também, que fritava um ovo para repartir em 4, e ela dizia, não, eu estou satisfeita, eu não estou com vontade, para sobrar mais mistura para os filhos. Mãe faz isso. Mãe reparte de si, reparte a sua vida, tempo, saúde, o que for. Essa é a mãe. Mãe faz essas coisas. Amém, gente? E a palavrinha mãe significa isso também. Muito interessante, quando você pensa na palavra águas fortes, ou força, força como água. A água é forte, a água é poderosa. Amém, gente? E a água também se ajusta, ela se amolda, ela se ajusta em qualquer situação. As mães são assim. Mas deixa eu voltar ao lado. Águas fortes. Havia um conceito na tradição, cultura israelita, que era o seguinte: as mulheres é que montavam as tendas. Por exemplo, no tempo dos juízes, ou no tempo do deserto, eram as mulheres que montavam as tendas. Por isso que Jael, que matou Cícera, era uma mulher e matou com uma estaca. A Bíblia é assim mesmo, a Bíblia ela fala essas coisas, né? Jael mata Cícera com uma estaca na fronte, dá com um martelo na estaca e finca a estaca no chão e mata o inimigo do Senhor. Jael fez isso, e não foi Débora, foi Jael, uma mulher. Por isso ela disse que o Senhor entregaria a vitória, a coroa da vitória, para uma mulher e não para Baraque. Não tem problema, Baraque foi para a guerra, lutou o que tinha que lutar, não se incomodou se outro ia ter o louro da vitória, mas ele foi e venceu o exército. Muito embora quem matou o general Cícera foi Jael, e foi uma mulher, né? Muito bem, por que ela soube manejar o cravo, uma estaca e um martelo? Porque as mulheres, elas é que montavam e desmontavam as tendas no seu tempo. Então elas sabiam manejar o martelo, o machado, as estacas, e tinha força para fazer isso. Água forte. Há uma cultura de que eles chamavam de água forte uma cola feita da pele dos animais. O que acontecia? Os animais, eles tiravam as peles, e as peles eram usadas para vários fins, inclusive para cobrir as tendas. Mas para que a pele ficasse maleável, o que eles faziam? Pegavam a pele do animal e colocava para ferver em água. E essa fervura soltava a gordura, soltava o sebo da pele, e esse sebo virava uma crosta em cima. E essa crosta depois era misturada, tiravam a pele, e essa água ela estava envolta a esse tipo de gordura e sebo, e misturava tudo, e era como uma cola. As mulheres pegavam, e eles chamavam isso de água forte. Eles pegavam essa cola, e as mulheres pegavam essa cola para ajudar a montar as suas tendas, para colar as camadas de tecido na feitura das suas tendas, água forte. Isso é muito interessante, porque a água forte é uma grande cola, e ela é que junta todas as partes, ela que aproxima todas as partes, ela que fortalece todas as camadas da casa. É poesia ou não é poesia? A mulher é que fortalece todas as camadas da casa. A mulher é que junta todas as pessoas da casa. A mulher é que aproxima todo mundo. Ela que dá a grande sustentação da casa, do ninho. O homem, é evidente, é o sacerdote da casa, mas hoje a gente está falando das mulheres, amém, gente? Hoje a gente está falando das mulheres. Mas dentro do ninho, a mulher tem esse papel, é o lugar dela, é o ambiente dela. Ela junta todas essas coisas. Então, quer você leia a pictografia da palavra de um lado para o outro, você encontra uma poesia linda que fala das virtudes de uma mãe.
que cuida bem dos seus filhos e cuida bem das pessoas. Agora, o que é curioso aqui é que Débora ouviu ela revela no verso 7 que ela se levantou diante da necessidade, se levantou como mãe de Israel. Aí eu quero ir para a finalização dizendo o seguinte: quais as lições que a gente aprende com Débora? Débora é abelha, ela se alimenta, processo que for necessário para alimentar com mel, com doçura, os seus filhos naturais, seus filhos espirituais. Débora nos ensina a repartir as doçuras de Deus com as pessoas. Amém? Sem reclamação, sem murmuração, sem acusação. Quem está na presença de Deus e quem busca a presença de Deus se alimenta de um bom alimento que cura o coração. Que em tempos de guerra, em tempos de escassez, em tempos de dificuldade, em tempos em que o inimigo está próximo da casa, ela ainda assim consegue destilar mel nas suas palavras. Amém? Destile mel. Primeira lição que aprendemos com Débora. Segunda lição, mulher guerreira. Assim são as mães. Quando ela passou a mensagem para Baraque, eu só vou se você for comigo, mas ela não titubeou no versículo seguinte, não entrou em diálogo, não, eu vou. A mãe vai para a guerra, se for preciso, ela não pensa duas vezes para entrar na frente, para segurar um filho. Lembro também, a Nádia era pequena, de colo, a Cecília tinha 1 mês, fomos na casa do Samuel, né? É um vizinho nosso lá no condomínio que moramos em São Paulo, estava garoando, o chão muito liso. Na volta, a gente morava no mesmo condomínio, mas na volta, o sapato da Cecília escorregou. Eu estava aqui, ela estava aqui, subindo uma escada, o sapato da Cecília escorregou, a Nádia estava no colo dela, ela escorregou e ela foi para o chão com a Nádia. Ela não teve dúvida, ela pôs o cotovelo, essa pontinha aí do cotovelo, e bateu no chão com o peso dela e o peso da Nádia, mas ela segurou o peso das duas na ponta do cotovelo aqui, tudo. Seja o que Deus quiser. Se moer, depois ele conserta. Mas ela protegeu a Nádia. Protegeu o Lucas muitas vezes também, né? de muitas coisas. Mas essas que estão me vindo à mente agora. Ela protegeu. Aí, quando ela se levantou, aí a gente foi para casa. Falei, bom, agora vamos consertar o estrago, né? Porque foi um cotovelo embora, né? Mas não aconteceu nada, Deus guardou. Deus guardou. E não quebrou nada, mas não teve dúvida. Diante do risco de acontecer alguma coisa, a mãe entra na frente, a mãe faz o que for preciso, sabe? É uma mulher guerreira. Ela, no meio das dificuldades, ela continua forte. Então, ela é uma lição para nós. Faça o que precisa fazer, mas sem reclamação e sem murmuração. Simplesmente faça. Continua sendo uma abelha de Deus, alguém que continua entregando um mel num dia, em tempos em que as coisas estão amargas e salgadas. Continua dando mel para a sua casa e para a sua família, para os seus discípulos. Terceira lição que eu destaco de Débora aqui. Ela quis ser mãe de uma nação. O Espírito Santo a levantou para ser mãe de uma nação. É muito curioso isso, porque Deus é assim. Tudo que eu disse, me referindo à mãe, Ele gera vida, gesta a vida, dá à luz a vida, amamenta a vida, cuida da vida, reparte de si,
prioriza o outro, prioriza os filhos. Quem faz isso é Deus, Jesus. Jesus faz isso. Jesus é assim. Jesus é assim. Débora quis ser mãe de uma nação. Nós, esse Espírito de Deus, precisa entrar em nós. Mãe, queira ser mãe de muitos filhos espirituais. Amém? Tem muita gente, o espírito da orfandade, o pecado, quando entrou na raça humana, gerou espírito de orfandade. E você tem o Espírito de Deus. Você pode ser mãe de muitos filhos espirituais. Que coisa é essa de uma juíza se levantar, conforme o verso 7, para ser mãe de uma nação? Sabe, você pode, mãe. Mãe, você pode. Mas não por sua força. Tudo o que você faria e fará, também eu, também o seu marido, também seus filhos, tudo será na força do Senhor Jesus, na unção que o Senhor dá, no alimento que comemos da presença de Deus. É Jesus, sempre é Jesus na nossa vida, porque tudo aponta para Jesus. Não somos quem precisamos ser sem Jesus. Uma mãe não vai destilar mel em tempo de luta e de guerra se Jesus, o Espírito da doçura, o Espírito de Cristo é doce, não tiver dentro do seu coração. Tudo é Jesus. O Jesus lhe dá força. Jesus é a palavra doce que pode sair da sua boca, porque ele já está sendo processado no seu coração. A palavra de Deus vai sendo processada no seu coração, a vontade de Deus vai sendo processada no seu coração, a presença de Deus vai processando o seu coração, para que do jeito certo, na hora certa, no momento certo, para com as pessoas certas, você destile o mel do Senhor. Mas é Deus, é sempre Deus. Força, a força que nós precisamos vem do Senhor, vem de Jesus. Deus não vai pedir e nem esperar de você nada que Ele mesmo já não está disposto a derramar em abundância sobre você, para você ser o que você precisa ser. Amém, queridos? Por isso, queira ser mãe, a terceira lição, queira ser mãe de gente, mãe de pessoas, um instrumento de cura da orfandade que o pecado gera na vida dos outros. O mundo é órfão, as pessoas são órfãs. Mas nós temos o Espírito de Deus, o Espírito do Filho, o Espírito do Pai, está em nós. Amém? E em quarto lugar, para finalizar, Jesus. Jesus é tudo. Fica de pé, vamos orar.